Muito boa noite. Já estamos ao vivo aqui na página do CMP Sindicato, página do Facebook do CMP Sindicato, para mais uma live de quarta-feira. Essa live que já é tradicional e que já acompanha os professores tanto da rede municipal, rede estadual e rede privada. Sempre tratando de assuntos relacionados à educação e sempre recebendo convidados ilustres e importantes no cenário da educação aqui de Passo Fundo e de outros segmentos. Tenho o prazer hoje de receber dois colegas, um colega da rede municipal e também um professor da universidade. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é, no mínimo, polêmico, para não dizer outra coisa. Vamos falar sobre a questão da meritocracia. É um termo que significa uma linha de pensamento em que os objetivos são atingidos por quem se dedica bastante. Portanto, essas pessoas elas devem ser premiadas proporcionalmente ao seu esforço. Segundo a meritocracia, aqueles que não são bem-sucedidos apenas não se aplicaram bastante. A eles cabe o fracasso e pela falta de empenho. Justamente pela falta de empenho, lhes sobra o fracasso. Mas as perguntas ficam no ar, né? A primeira pergunta que se faz é: a meritocracia, ela é possível, por exemplo, em países desiguais como o Brasil? Minorias, por exemplo, teriam vantagens ou desvantagens nesse modelo? Esse formato, por exemplo, ele deve estar presente na educação e na sala de aula? Então é sobre isso, sobre esse tema que nós vamos trabalhar essa noite. E como disse para vocês, tenho o prazer de receber então o professor Ney Alberto Pis, que além de professor também é escritor. E também tenho o prazer de receber o professor Telmo Marcon, que é professor, doutor aqui na nossa Universidade de Passo Fundo. Já tenho recebendo, os colegas já estão entrando aqui para participar da nossa live. Então, enquanto o professor Telmo vai se organizando aqui, nós vamos conversando com o professor Ney. Professor Ney, boa noite, tudo bem? Como é que vai o senhor? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite, um prazer imenso participar novamente desse espaço de construção de conhecimento e, sobretudo, para a gente também se posicionar criticamente, né, sobre um tema tão importante e tão controverso, como você já falava antes. Eu penso que, inicialmente, já vou começar dizendo uma frase de impacto, uma frase forte, que a competição pela competição, que também se busca na meritocracia, ela gera o melhor entre os produtos e pode gerar o pior entre as pessoas. Então, é um prazer muito grande de estar aqui entre os colegas, né, e estar podendo problematizar e conversar sobre esse tema tão importante. Nós que temos o prazer de te receber, a gente já está recebendo também aqui a Aninha Brum, o Edemar da Silva, a Marcelena Leonice Borella, a Viviane Prado também estão entrando aqui conosco, já estão participando da nossa live. E nós estamos aguardando o professor Telmo Marcon, está com algum problema técnico ali, mas ele já vai estar acessando e já vamos estar conversando com ele também. Nós temos sempre por hábito trazer a todos notícias da semana relativas à educação, e essa semana está cheia de notícias. Nós temos ainda o projeto dos computadores aqui da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que já foi aprovado o projeto, né, na Câmara de Vereadores, e agora já está sendo implementado para a aquisição dos professores. O CMP Sindicato fez um ofício questionando o município 3 questões. Nós queremos saber como é que ficam os colegas que lá atrás já fizeram a sua aquisição, como é que eles vão ser ressarcidos. Queremos saber também aqueles colegas principalmente os colegas que iniciaram há pouco tempo e a sua renda ainda não consegue alcançar esse financiamento. O
que vai ser feito com esses colegas, e também nós queremos saber o que vai ser feito do dinheiro que vai sobrar desse projeto, porque são 5 milhões alocados, e nós vamos devolver 3 milhões e 500. O que vai ser feito com esses 3 milhões e 500? Vai ser usado na educação? Vai ser usado em outra rúbrica? Vai ser usado em outra secretaria que não a educação? Então, são perguntas que nós deixamos para a Prefeitura via ofício e aguardamos para breve o posicionamento. Também temos que falar aqui sobre o censo do IPASSO. Vai começar um censo aqui na rede municipal. Fomos avisados essa semana, oficialmente, de que vai acontecer esse censo, e os colegas vão ser convidados a fazer um recadastramento. Nós não temos ainda, nem publicamos nas nossas redes, nós não temos ainda exatamente os detalhes. Então, aguardem, possivelmente daqui uns dias, a própria Prefeitura deve estar fazendo uma campanha onde ela vai informar adequadamente sobre o censo do IPASSO. Temos também a questão da Previdência Complementar. A reforma da Previdência, Thelma e Ney, ela ainda vai dar muito o que falar. Todos os regimes próprios de Previdência, eles têm que, até dia 13 de novembro desse ano, constituir e botar em funcionamento o seu plano complementar de Previdência, para aquelas pessoas que ganham acima do teto e possam, caso queiram, fazer a opção por um plano complementar de aposentadoria. É uma obrigação que veio com a lei e com a reforma da Previdência. E, por último, e não menos importante, está acontecendo em nível federal já uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa logo chega aqui em Passo Fundo, chega no Estado, chega em Passo Fundo, vai chegar em todos os entes. E nós, a semana que vem, possivelmente, já vamos estar fazendo uma live sobre esse importante tema. O professor Thelmo voltou aqui, então. Boa noite, professor Thelmo, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite a você, Eduardo, boa noite ao Ney, uma saudação especial aos professores que nos acompanham nessa noite gelada, mas com um tema muito quente. Então, a gente vai tentar equilibrar esse processo, compensar o frio com um tema que é absolutamente quente. Como nós na abertura, nós já deixamos claro, né? É um tema, no mínimo, polêmico, que suscita muitas dúvidas, muitos questionamentos. Boa noite aqui para a Terezinha Mota, a Helenise, a Renata, a Karine Paula, Ana Paula de Oliveira, professor Altair Fávero está nos acompanhando, a Lourdes Dagnese e a Juliana Venzon também estão participando conosco da nossa live. Antes de já começar as provocações aqui com os dois convidados e com o público em geral, eu quero dizer aqui que a nossa live ela já começou polêmica desde que foi proposta durante a semana. Porque houveram alguns questionamentos, o porquê que nós não fazíamos aqui um debate entre ideias contrárias e a favor do processo. Eu não sei exatamente o que pensa o professor Ney e muito menos o professor Thelmo. Nós conversamos um pouco a respeito e eles vão nos dizer o que pensam a respeito. Mas eu fiz esse dever de buscar pessoas que tivessem um posicionamento muito transparente a favor da meritocracia. Procurei várias pessoas e o convite não foi aceito. Por razões pessoais, que as pessoas declinaram do convite, mas não quiseram participar desse debate. Mas fica aqui o desafio, fica aqui o convite. Podemos, sim, na semana que vem, fazer um debate dessas ideias que se opõem a favor ou contra a meritocracia. Então já fica lançado o desafio para quem pode nos procurar em off aqui nas nossas redes sociais, me procurem nas minhas redes, teremos o maior prazer de proporcionar esse debate a todos, assim como nos foi questionado e nos foi provocado. Thelmo, me diga aí o que é meritocracia, Thelmo. Conta para nós. Pois então, esse conceito é um conceito que ele tem muitos sentidos. Eu acho que a primeira questão que eu colocaria nesse debate
é que ele é um conceito, a gente chama polissêmico, que tem muitos sentidos. Então, por exemplo, o esforço, a gente confunde às vezes o esforço, o empenho, com o conceito de meritocracia. Eu acho que tem que distinguir, porque meritocracia tem sido usado como um conceito que ele implica estritamente num esforço individual para conquistar um lugar de destaque, uma posição social, uma ascensão social, uma profissão, etc. Eu acho que dessa forma é que a gente cria o problema. Por quê? Porque há um conjunto de situações da vida cotidiana nossa, de professores, de cidadãos, que elas não são iguais. Em primeiro lugar, nós não partimos de um ponto igual. Então, para algumas situações, nós temos que fazer um esforço muito grande para conquistar uma profissão, para conquistar um espaço de trabalho, para conquistar um reconhecimento por aquilo que a gente faz. Enquanto outros, naturalmente, isso já é reconhecido. Ou por uma questão cultural, por uma questão social, ou por uma questão daquilo que o Bourdieu chamaria de capital social. Você já tem um conjunto de relações aí que já reconhece na hora, assim, e diz assim, bom, você já faz parte dessa tradição, dessa família, portanto, você já tem o reconhecimento. Então, quando a gente entra no debate sobre o conceito de mérito, eu acho que a gente precisa distinguir algumas questões. O que é o mérito? Evidentemente que sem esforço ninguém vai conseguir conquistar nenhum espaço. E eu estou falando para professores que batalharam para, inclusive, fazer uma formação continuada, que a gente sabe que fazem um esforço grande para fazer uma formação continuada, para fazer um esforço de estar aqui nessa noite, que eu acho isso uma situação muito elogiável, inclusive para os organizadores, Eduardo ali, e a equipe toda que organiza esse trabalho. Então, assim, esse esforço, ele faz parte da vida, ele faz parte do processo. O problema é que, em algumas situações, você não tem essas mesmas condições como ponto de partida. E o conceito de meritocracia, quando ele é usado do ponto de vista desse discurso dominante neoliberal, ele coloca o seguinte, olha, se você individualmente se esforçar, você vai conquistar tudo o que você quiser. Esse discurso é o discurso mais falso que existe, porque não é assim que funciona. Eu só traria, assim, brevemente, um autor que eu acho que é muito legal para a gente conhecer, a gente conhece pouco ele ainda, que é o Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, e ele vai discutir em 2 livros que eu indicaria assim como muito interessante. Primeiro, A Ralé Brasileira, que ele vai mostrar o que é a vida precária de praticamente metade ou mais de metade da população brasileira, que sofre para tentar sobreviver no sentido mais básico mesmo. E um outro livro que ele fala dos batalhadores, que são aqueles que fazem um esforço extraordinário para conquistar uma profissão, para poder estudar, para poder ter o espaço. Então, eu acho que o conceito de meritocracia, ele esconde essas contradições sociais. Eu acho que esse é o ponto básico. Perfeito. Quero cumprimentar aqui a Juliana Venzon, que está conosco, a Ivânia Causa, nossa colega do município, também colega acadêmica, né? O Evandro Consalter, doutorando aqui no programa da FAED, e o Francisco Carlos Xavier, que é presidente nosso querido amigo Chico, que é presidente da Capacemo. Ney, me diga uma coisa assim, esse termo, a questão da meritocracia, a gente nota que ele tomou um corpo, tomou um volume muito grande nos últimos anos. Obviamente que no passado se falava sobre isso, mas a gente nota que a meritocracia, de fato, aflorou essa discussão de uma forma muito contundente, posso arriscar assim, nos últimos 5, 6 anos. O que aconteceu, Ney, que nesse período esse tema se tornou, como diz aqui o Chico, tão palpitante nas rodas de conversas e principalmente nas redes sociais? Então, o que eu entendo sobre isso? Mas queria voltar um passinho atrás para contribuir com o colega.
Eu penso que discutir esse assunto tem que estar dentro do aspecto da democracia, mais amplo, e aí eu pego o Fernando Sabino. Fernando Sabino diz que democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Acho que aí nós teremos que colocar essa discussão da meritocracia para que ela seja minimamente justa em condições de igualdade ou de proximidade. Mas o que eu penso que está acontecendo nos últimos tempos? Em tempos de crise do capitalismo, aí o sistema e os governos, as instituições reinventam conceitos como estes, né, para justificar justamente todo o caos social, econômico que a gente vive hoje. Eu acho que esse que é o ponto central desse termo estar ressuscitado. Ou seja, como não há como explicar, aí se penaliza o indivíduo, a pessoa, como se ela fosse culpada pelo insucesso. Então, vejam, é muito dramático você estar numa situação de complexidade econômica, de social, e aí você ainda ser o culpado de toda essa situação, e aí você não tem sucesso, você é fracassado. Então, eu penso que é uma forma do sistema se livrar da sua responsabilidade. Porque nós temos que, enquanto Estado, garantir as condições mínimas de vida, de sobrevivência, de educação, de cultura, de políticas sociais que nos permitam viver dignamente. Esse é o ponto, professor Telmo, que você abordava antes. Se a gente não considerar isso, aí realmente é uma crença muito falsa e muito inoportuna, porque ela justamente penaliza duplamente as pessoas, no sentido de que elas, da sua incapacidade. E a gente sabe, né, e pensando aqui no aspecto de escola, o quanto é importante a gente considerar a diversidade de potenciais humanos, né? Como é que a gente vai também aqui tratar a meritocracia num contexto de desigualdades sociais, que a gente já está colocando, mas também num contexto em que as pessoas são muito diferentes entre si, né? Elas trazem dentro da sua história pessoal, da sua trajetória, diferentes potencialidades. Então, queria considerar aqui, para a gente iniciar esta fala mais inicial, problematizando essas questões todas, para depois abordar um pouco mais, professor Eduardo, a questão da escola. Inclusive a gente vai aprofundar um pouquinho também essa questão do sistema, porque a gente fala muito na questão do sistema e muitas vezes nós esquecemos de dizer quem é esse sistema. Tu vai nos dizer depois, Ney, quem é exatamente, o que é exatamente esse sistema que que promove essa discussão, que traz à tona essa ideia da meritocracia tão forte nos últimos tempos. Telmo, países como o Brasil, por exemplo, países como da América Latina, mas vamos nos ater ao Brasil, países que em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como queiram, existe diferença de uma proposta de meritocracia aqui e uma proposta de meritocracia, por exemplo, num país desenvolvido, tal como Estados Unidos, ou quem sabe Alemanha, ou Finlândia, enfim, países desse tipo. Existe essa variação, ou seja, lá pode ser bom a meritocracia? Eu acho que há uma questão de fundo que ela tem que ser colocada. Porque pode haver diferenças, e existem diferenças do ponto de vista de condições econômicas, de níveis de desigualdade. O Brasil ele está hoje em segundo ou terceiro mais desigual do mundo. Ele estava abaixo de Serra Leoa e talvez hoje mais, alguns falam que está em quarto, quinto dos mais desiguais. Portanto, você não vai comparar com países que têm um nível de desigualdade muito, muito, muito inferior. Mas o problema de fundo me parece ser outro. Eu acho que o Dardot e Laval, que são dois sociólogos franceses, que vamos, inclusive, publicar um trabalho deles agora na revista Espaço Pedagógico, eles discutem uma questão que me parece bem fundamental. Ou seja, quando você trabalha com a perspectiva da solidariedade humana,
esse conceito de meritocracia ele desaparece. Quando você trabalha com o conceito de competição, de ranqueamento, o que é ranqueamento? É colocar um nível de hierarquia, ou um menos importante e um mais importante. Quando você trabalha com essa discussão e com esses valores, porque ele é um valor moral, mas ele implica também em questões políticas, econômicas e sociais, você tem um problema sério. Ou seja, a competição, ela trabalha obrigatoriamente com aquilo que é o mais forte. Essa é a discussão. E aí, quando você entra do ponto de vista do sistema, que também eu acho que é um conceito, o sistema é um conceito muito genérico, porque o sistema ele não existe em si, ele é formado de pessoas, assim como o capitalismo não existe em si. São as pessoas que fazem parte dessa, que pensam desse jeito e organizam a sociedade de determinadas formas, né? Priorizando o capital especulativo, etc. Hoje, criptomoedas, que é o que está ali, né, colocado, que é o que é? Isso são processos que fazem parte. Quem é que faz isso? São pessoas. Então, assim, eu acho que essa questão da competição e da concorrência, como valores fundamentais das sociedades contemporâneas, porque o que é uma criptomoeda? É quem pode mais ganhar mais. Estou falando isso para mostrar como... porque é uma discussão que está hoje nas redes sociais muito forte, né? Em todos os lugares que estão fortes. Mas quando entra para a escola, ele entra da mesma forma. É você mostrar que um é melhor do que o outro. Então, por exemplo, veja, Eduardo, estou só levantando uma questão que certamente vai aparecer depois e você, eu acho que deveria ajudar a colocar essa questão em pauta. O que é você fazer um censo nessas condições? É você, num certo sentido, ranquear. Porque o aluno que teve melhores condições de acesso à internet, ou que teve melhores condições de acompanhamento dos pais ou de alguém que ajudou, ele certamente vai ter um resultado, um desempenho muito melhor do que aquele aluno que sequer teve acesso. Os dados estão mostrando hoje no Brasil, 30% dos alunos da educação básica não têm acesso à internet. 30%. E além daqueles que têm um acesso muito precário. Estou falando isso porque eu também trabalho com alunos de graduação da universidade e eles têm os mesmos problemas, ou quase iguais. Tem alunos que não têm acesso à internet. Então, é um pouco isso. Só para colocar um pouco essa proposta. Não, mas eu quero aprofundar contigo aqui nesse tema. Então, pelo que eu entendi, que tu está me dizendo o seguinte, vamos ser mais objetivos. Aqueles exames de larga escala, por exemplo, o PISA, então isso é uma forma de meritocracia completa, na tua opinião? Você vai comparar o quê com o quê? Porque, no fundo, quando você vai fazer um ranqueamento, você está comparando algo com algo. Essas condições, e aí volta aquele princípio que o Ney colocava antes, eles são princípios iguais? Não são. Não são iguais. Aliás, o Bourdieu, que é um autor francês, ele discutia lá em 1960, não é de agora, é de 1960 já, mostrando como esse conceito de meritocracia é um discurso, ele é falso, porque ele não revela as contradições sociais. Eu acho que é isso que está aí que a gente tem que colocar. Tem uma diferença entre quem está morando num assentamento provisório aqui na Beira Trilhos ou lá para Vera Cruz, do que quem está aqui numa condição que tem acesso à internet, que tem acesso às coisas. Como é que eu vou comparar o que com o que? Estou falando aqui da cidade de Passo Fundo, mas quando você bota um país que tem toda uma estrutura de escola bem organizada, de professores que são altamente remunerados, tem países que uma das procuras maiores é por ser professores, pelas condições que têm. No Brasil, é uma coisa precária. Não estamos hoje formando turmas que preparam professores para as futuras gerações. Isso é gravíssimo. Não é mais grave, é gravíssimo. Então, é um pouco isso. Como é que eu vou comparar o que com o que? Perfeito. É muito difícil. Boa noite aqui para o Neri Mesadri, meu colega ali do Integrado, Júnior Centenaro, dizendo parabéns aqui pelo debate.
A Jane Kelly também cumprimentando, a Carla Brancini está assistindo. O Júnior está acrescentando o seguinte, que ele está dizendo, ó, a educação para o empreendedorismo está cada vez mais presente nas políticas curriculares da educação básica. Seria essa uma tentativa de responsabilizar exclusivamente o sujeito pelo êxito e não no mundo do trabalho? Uma forma de naturalizar o desemprego e o trabalho precarizado? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o coaching, que é uma figura que surgiu também nesses últimos anos muito forte, né? E ela vem junto na esteira da meritocracia. Pois vocês vão poder comentar essa importante intervenção aqui do Júnior. A Renata está dizendo o seguinte, importante discussão dos conceitos, não como abstrações, mas como construções históricas e sociais feitas por sujeitos em suas relações de classe. Parabéns pelo debate. A Rosimar está acompanhando aqui, a Aninha também, o Marcelo Marcon nos cumprimentando, a Johnny Frison e a Martinha também, Martinha Almeida Borba também está assistindo conosco, pessoal, sempre participando das nossas lives. Ney, vamos trazer esse assunto aqui. Nosso sindicato representa uma categoria importante, que são os professores do município. Tu é professor do município. Vamos trazer esse assunto aqui um pouco mais perto para a nossa realidade da educação. Cabe, Ney, por exemplo, numa escola, eu vou te dar um exemplo bem prático de coisas que eu já vi na minha experiência. Cabe, por exemplo, uma escola botar lá no seu hall, lá na sala, lá nos corredores, um placar enorme como os alunos destaques do mês, com tantas estrelinhas? Cabe isso num ambiente educacional? E, obviamente, a meritocracia, ela pode existir dentro da educação, né? E como é que funciona isso? Pois é, eu queria retomar aquele pensamento que eu coloquei antes. Eu acho que a competição pela competição gera o melhor entre os produtos, Thelma, mas pode gerar o pior entre as pessoas, que é justamente a falta de compaixão, de sensibilidade, de exclusão, em outras palavras, né? Eu acho que não, professor. Como é que nós vamos lidar com a contradição nas nossas escolas, os nossos projetos político-pedagógicos? A gente sempre escreve a humanização, a cooperação, a coletividade, o trabalho de equipe, a responsabilidade social que nós temos que ter com o mundo, cuidado com a gente, com os outros, com a natureza e com o mundo. E como é que nós vamos defender isso na escola? Não vejo possibilidades de defender. Acho até uma contradição. Um colega professor, uma contradição muito grande, um colega professor defender a meritocracia na escola ou na educação. Como pode um professor defender a meritocracia como forma de organizar uma sociedade tão desigual, tão plural, que esse é um outro conceito, é a pluralidade das pessoas, o jeito de ser, as potencialidades de cada um, e diante de tanta diversidade, como se caracteriza a nossa cultura brasileira. Então, eu penso que ela é, sim, uma ideologia. Aí que está, acho que tem o grande problema, quando a gente torna o mérito, o esforço, uma ideologia. E ela é uma ideologia que mantém privilégios. Por quê? Baseado na ideia de que os jovens estudantes, quanto mais estudarem, se trabalharem, se dedicarem, vão ter mais progresso, mais sucesso e tal. E por isso que agora no ensino médio tem também um projeto de vida pessoal e não tem um projeto de nação. Parece que na ausência de um projeto de nação, se institui o projeto de vida pessoal, que daí a pessoa se torna a única responsável pelo seu sucesso, pelo seu insucesso, pelas suas formas de garantir a sobrevivência, né? E não uma política pública que garanta dignidade de trabalho e renda, né? Então, vejam, justamente, qual é a ilusão disso tudo? Você tenta, você faz o teu melhor, você se supera, você trabalha de dia, estuda à noite, né? Você faz de tudo que é possível de estar do teu alcance, mas mesmo assim você não consegue
se efetivar no teu trabalho, porque não há política pública que inclua você no teu trabalho ou na tua renda. Então, veja como isso é muito complicado, né? A gente pensar a meritocracia na educação. Inclusive, uma das questões que tu nos propunhas era como é que pensa a meritocracia em contexto de inclusão, né? Onde a gente precisa incluir pessoas... Eu vou entrar nesse tema, mas tu falou uma coisa agora que eu quero te questionar nesse sentido. Bom, tu nos trouxe aqui uma realidade, por exemplo, de uma escola pública com todas as precariedades que tem o aluno da escola pública, ou a maioria deles. Então, obviamente, me parece até óbvio que é impossível se criar ali, é inconcebível qualquer tipo de competição onde o melhor ou o pior. Mas, e na escola particular, onde todas as condições, ou a maioria, tem as mesmas condições, cabe isso nem na escola particular? Na forma que eu entendo educação, não, porque a gente lida com processos, não com produtos. Eu penso que pessoas jamais serão produtos. E a gente pode comparar produtos, a gente não pode comparar pessoas necessariamente. O que não invalida a questão de ter oportunidades de competição, que eu não chamaria de meritocracia. Porque o mérito é você colocar, justamente pela ideologia, como a gente conversava antes, a ideia de que você tem o poder, né? Cracia quer dizer poder, e mérito, o poder do mérito, ou seja, então eu sou alguém superior, eu sou alguém a mais. Eu penso que a competição é importante, mas não a competição pela competição, que é o que faz a meritocracia. Você estabelecer formas, né, de competição saudável, respeitosa, né, entre os estudantes, no sentido de desafios pessoais, desafios coletivos, que é onde a escola atua fortemente, isso é importante. Agora, estabelecer ranqueamento, né, como estabelece a meritocracia, tentando, assim, escalonar os melhores, os mais, digamos assim, eu acho que isso não cabe nem na escola particular, porque a gente não está lidando com produtos, a gente está lidando com processos. E, além do mais, a aprendizagem ela é diferente de uma pessoa para outra, né? Embora as condições sociais possam estar próximas. Perfeito. O Telmo vai falar um pouquinho justamente sobre isso. Mas antes disso, Telmo, deixa eu dizer que a Aninha Brum está pedindo a participação e reflexão do magistério sobre isso. A Ivânia está dizendo o seguinte, ó, a propagação da psicologia positivista também tem colaborado nesse processo e vem cada vez mais ganhando espaço no contexto escolar, nas formações de professor em especial. Triste cenário, formações de professores baseadas na meritocracia e na pura competição. Alisson Ferronato, foi candidato, ex-vereador de Soledade, candidato a prefeito nas últimas eleições em Soledade. Meu grande amigo e companheiro Alisson, boa noite. Nos cumprimentando aqui pelo debate, é um prazer te receber aqui. Altair Fávero, o professor Altair está dizendo o seguinte aqui, ó. Parabéns pela iniciativa e pelo debate. Gostaria de pedir aos debatedores que pudessem explorar um pouco mais a ideia de meritocracia, competição, como substituição à ideia de solidariedade e cooperação. Que implicações isso produz na ideia de uma escola pública e na escola de modo geral? Ótima pergunta aqui do professor, já deixo aqui para os colegas debatedores fazerem seus comentários. A Vera Lúcia Mondim, nossa colega e amiga, está também assistindo conosco. Telmo, o Ney aqui, ele ensaiou aqui e eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Ele trouxe aqui já traz um assunto aqui sobre a questão muito delicada, que é a questão dos incluídos. Eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, e me permitam usar palavras de vocês. Vocês disseram no início que a meritocracia ou qualquer tipo de competição, ela é parte do princípio que haja igualdade no início de tudo, ou seja, o início seja igual, que todos tenham a mesma condição de igualdade. O problema é que um menino, uma menina incluído, eles já nascem
e possivelmente serão, por toda a vida, eles não terão a condição de ter o mesmo nível de igualdade que um aluno dito normal. Como é que fica essa questão e como é que fica daí essa definição de ter igualdade no início? Todos ter o mesmo direito de igualdade, mas um incluído, invariavelmente, nunca vai ter o mesmo nível de igualdade do que um outro aluno que não é incluído. Não está um tanto quanto equivocado essa premissa? Telmo e Ney, começa o Telmo me falando sobre isso. São temas aí que precisariam de um tempo longo para discutir, hein? Mas vamos tentar trazer o dentro do possível ali. Vamos lá. Eu acho assim, a lógica do capitalismo é uma lógica que se colocou desde o princípio do capitalismo, lá há 600 anos atrás, 700 anos atrás, que é o seguinte, é a disputa, quem chega primeiro, quem pega. O Brasil foi pego por Portugal e se apropriou do Brasil, assim como outros lugares se apropriaram por outros países, enfim. Então, assim, essa lógica do domínio é uma lógica inerente à própria forma de organização social baseada no capital. Então, assim, eu acho que isso é disputa. Por que existem as guerras? As guerras existem porque há disputas. Disputas por interesse econômico, interesses políticos, culturais, mas, em geral, são interesses econômicos que estão ali. Basta ver agora as brigas por petróleo no mundo, Brasil, inclusive. Então, assim, eu acho que essa questão que o Altair retoma, que eu já tinha apontado antes, um pouco assim sobre o que é você pensar uma sociedade que seja... e não é uma visão ingênua de solidariedade. A sociedade sempre é um espaço de disputa, é um espaço de tensões, porque existem pessoas com interesses diferentes, com projetos diferentes, mas quando as pessoas não conseguem mais conviver minimamente entre elas, que é o que a gente está vivenciando no contexto atual, no Brasil intensamente e em outros lugares do mundo também, é porque nós estamos com um problema sério. Então, nós temos que colocar esse princípio, me parece básico. E a gente vê, assim, o esforço dos professores tentando ajudar a construir esse processo. Eu fico muito feliz que tem vários nomes que foram elencados aí, né, Eduardo, que são colegas orientandos, que eu estou, inclusive, acompanhando o trabalho de pesquisa, que estão tentando fazer um esforço para compreender melhor um pouco o que é democracia, o que é uma vida social em conjunto, que não é essa questão da disputa. Quando a gente coloca essa lógica muito maluca de ter que dar resultado, de ter que produzir resultado, inclusive, aí volta a questão do censo, como é que você vai avaliar um período que foi absolutamente tenso, que foi absolutamente dramático? Para quem? Para professores, de um modo geral, né? Para nós também, mas principalmente para professores que não têm as condições de trabalho, e a gente sabe, inclusive na rede municipal, professores que não têm as condições de trabalho, porque não têm os meios para trabalhar quando não estão na sala de aula, que não tem um computador adequado, que não tem o espaço lá, que não tem internet adequada. Então, tudo isso significa o quê? Significa que os professores estão fazendo um esforço. O que o Gessé chama os batalhadores. São aqueles que fazem um esforço extraordinário para tentar dar conta das coisas. Então, assim, trabalho manhã, tarde e noite. E tem que estar respondendo o e-mail manhã, tarde e noite, tem que estar respondendo no WhatsApp manhã, tarde e noite, porque é assim que funciona. E esse reconhecimento é muito precário. E você sabe melhor do que eu. Eu não estou vivenciando esse cotidiano dos professores. Mas a gente sabe o que é o drama de ninguém escutar os professores. Quem é que está escutando os professores? Escutando os alunos. Eu tentei, nesse tempo todo, trabalhar dentro do possível, ouvindo e relativizando o trabalho, porque nós estamos numa situação de exceção e temos que trabalhar com isso. Então, quando você vai agora querer jogar agora e fazer um teste para ver quem é que rendeu ou não rendeu, quem se alfabetizou ou não se alfabetizou, eu acho que a gente está cometendo, vou usar aqui com todo o cuidado, talvez nem vou usar, mas é quase que um crime, porque você está tentando criminalizar
situações que são profundamente desiguais. Como é que eu vou agora dizer o seguinte, olha, o sujeito ficou ali e não estudou? Ok, mas por que ele não estudou? Por que ele não conseguiu se alfabetizar nesse processo, nesse ano e meio para cá, principalmente? Então, assim, quando a gente trabalha com as situações mais concretas nesse processo, dentro de uma visão mais humanizadora, sensível, a gente vai ser capaz de compreender os dramas que as pessoas vivem nesses momentos e quem é que escuta. Está fora um pouco desse contexto, mas eu estava vendo hoje, nos últimos 3 meses da USP, 2 meses, 3 alunos se suicidaram. Saiu hoje. E pessoas ligadas às áreas das humanidades. Ou seja, e estavam fazendo uma reflexão sobre isso. A Carta Capital divulgou isso hoje. O que é? Um dos problemas é que ninguém escuta ninguém. Porque quando você trabalha com o princípio da competição, você não dá tempo para escutar o outro. Eu acho que isso tem vários autores que discutem. Então, assim, depois eu volto a essa questão da desigualdade e diferença, que eu acho que é um conceito bem importante. Professor porque, Eduardo... Não, mas eu quero... Ney, eu só quero te passar a pergunta para ti, tá? Eu me preocupa muito essa aqui. Eu gostaria que tu abordasse essa questão dos incluídos. Eu sei que essa pergunta talvez eu deveria fazer àqueles que defendem a ideia da meritocracia. O que tu vai fazer com os incluídos? Os incluídos nunca vão ter a mesma condição de início, com nenhum outro. Dificilmente terão. Como é que fica isso, Ney? Tu que é professor e já teve, que eu sei, fomos colegas em várias escolas, já teve vários alunos incluídos. Como é que tu trabalha isso? Como é que tu pensa isso? Se a meritocracia fosse a filosofia das escolas, e que bom que não é, né? A gente excluiria essas pessoas, a gente não faria inclusão, pessoal. É simples assim. Então, assim, veja, todo o nosso esforço é o reconhecimento das potencialidades humanas de cada criança, de cada estudante. Esse é o ponto de partida. Esse é o grande trabalho da educação. Então, a comparação que a gente tem que fazer de progresso, de conhecimento, é com relação a cada estudante com cada estudante mesmo. Ou seja, cada um com cada um. Acho que essa competição, essa ideia de desafio, de evolução, ela é bem importante, porque a gente precisa progredir na vida, né? E no conhecimento também. Agora, o parâmetro é eu mesmo. É cada criança, né, na sua trajetória de construção. Então, assim, não vejo possibilidades se esta ideia, se essa ideologia fosse implantada nas nossas escolas. Eu queria sugerir também, à tarde estava lendo um texto de um filósofo, Michael Sender, ele fala da tirania do mérito, né? E quando é que esse mérito, a meritocracia se gância dentre os vencedores, a humilhação daqueles que fracassaram. Então, veja, tentando responder aquela questão da relação antes da meritocracia, com a solidariedade, com a empatia, que o professor Telmo falou que não é ingênua, não é ingênua mesmo, né? Porque a gente se faz com os outros, embora a gente tenha aquela outra ideia de que a gente se faz sozinho, né? Então, eu me formei na faculdade, eu me fiz sozinho. Querida, quantas pessoas botaram a mão na massa por você, pelas conquistas que você fez. Então, você não é um ser sozinho, e um ser autônomo, capaz de se realizar sozinho em tudo. Ninguém de nós é. Então, veja, quando a gente entende o princípio da humanização, o princípio da cooperação, da empatia, da solidariedade com uma construção humana, né, que nos faz ser gente, aí ela deixa de ser o que pode parecer para alguns uma questão ingênua, que nós estamos querendo nos constituir seres humanos a partir da socialização. Nós não somos felizes sozinhos, embora muita gente gostaria que fosse, né, porque ao extremo do culto ao individualismo é isso. E eu queria apenas lembrar aqui de uma filosofia do Ubuntu, que vem da tradição africana, e tem uma história bonita, daquela, assim, que o antropólogo, ele fez aquela brincadeira de deixar um cesto de doces a uns metros e pediu para as crianças africanas buscarem aqueles cestos. E elas
Fizeram, mas fizeram de um modo diferente do nosso modo ocidental. Elas correram juntas e elas repartiram juntas aqueles doces daqueles cestos. Se fosse na sociedade brasileira, possivelmente, né, professor Telmo, iria alcançar primeiro aquele cesto e ia comer sozinho, ou ia dividir com quem ele quisesse. Então, vejam, há culturas lembrando africana, indígena, que nos ensinam assim muito mais esse princípio da cooperação, da solidariedade, como um princípio de humanização, né? De nós fazermos gente a partir dos outros, com os outros e para os outros. Eu acho que esse que é digamos assim, a minha concepção de educação, numa sociedade extremamente capitalista. Mas a função da escola é a humanização, através do conhecimento crítico e reflexivo, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Concorda, Thelmo? Antes de o professor Thelmo te responder, a Leonice está dizendo o seguinte, que o vestibular, por exemplo, utiliza um modelo meritocrático para premiar com a vaga no ensino superior aqueles candidatos que tiveram maior número de acertos na prova. A Ivânia está dizendo o seguinte, a escola pública tem resistido pelo esforço e comprometimento dos professores. A Isanda Brum, minha tia, está assistindo, está me acompanhando, nos acompanhando. Nossa querida amiga e colega Liane Quirinos, que alegria ter chegado a tempo de vivenciar esta live. Boa noite, Liane, boa noite a Odete Dalmora, também está nos acompanhando aqui. Thelmo, o Ney te fez uma provocação, mas eu quero emendar, tu pode responder a provocação dele, eu quero que tu me diga uma coisa no seguinte sentido. Existe a figura já relatada em literatura do self-made man. Uma figura lá nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, onde se trazia à tona aquele homem, aquela pessoa que era capaz de, como diz o Ney, sem a ajuda de muita gente ou sozinho, se construir e ter sucesso. Com isso aí veio a história do empreendedorismo, né, nos dias de hoje, a ideia do coaching, né, também como veio nessa esteira, mas a minha pergunta ela vai um pouquinho adiante. A meritocracia, ela tem, alguém aqui perguntou, está falando sobre o vestibular. A gente nota também, Ney e Thelmo, que é muito comum o filho do médico, o neto do médico, também passarem na medicina, mais parecendo ser um negócio mais hereditário do que propriamente de outra razão. Vocês acham, tu avalia, Thelmo, que a meritocracia é tão somente uma manutenção de privilégios, de uma casta que nós temos, e vamos falar de Brasil, aqui nós temos uma casta no Brasil. Tu acha que é isso mesmo ou estou exagerando? Não, se a gente pegar um pouco a discussão que o Bourdieu fez lá nos anos 60, 70, 80, 90, até a sua morte em 2002, estou falando do Bourdieu, mas podia falar de outros, né? Você vai mostrar isso. Você já vem com uma base do que... O Bourdieu vai dizer o seguinte, há um capital econômico, mas ele não é só econômico, ele é um capital cultural. Por exemplo, quem tem um tempo integral para estudar é muito diferente do que aquele que tem meio tempo, ou menos do que meio tempo. A maior parte dos professores da rede municipal de educação, teria que fazer uma pesquisa, não sei exatamente isso, mas certamente quando estudou, que fez a graduação, que ainda, eu imagino que era muito mais favorável do que hoje está muito mais complicado, tiveram um tempo muito, muito relativo para estudar. É muito diferente você ter um tempo integral, onde você possa ler, possa se apropriar de línguas, você possa ler vários livros, você possa ampliar o máximo possível de horizontes, do que aquele que não tem essa condição. Então, esse é o princípio básico. O Bourdieu vai falar do capital econômico, mas ele se desdobra num capital cultural e num capital social. O que é o capital social? É isso que você fala, Eduardo. É aquele que já tem uma relação social com o poder por força do poder que ele tem. Ou seja, o sujeito já tem um lugar que, quando fala dele, todo mundo assim, é um pouco isso. Então, e o vestibular, ele em parte, estou aqui relativizando, porque tem que cuidar um pouco disso,
ele pode traduzir esse problema também. Né? Pode traduzir esse problema. Né? Então, assim, essa é uma questão. Agora, quando a gente fala assim, dessa perspectiva do sujeito se construir enquanto esforço individual, é uma das coisas absolutamente perigosas, né? Porque você pode também, dali, gerar os monstros. Né? Enfim, a competição, quando ela não tem, e ela chega a um ponto que ela não tem limite, você vai chegar num processo extremamente complicado, que daí você tem que controlar o outro, você tem que disputar com o outro, você tem que passar a rasteira no outro, usando a expressão popular, enfim. Mas eu acho que essa é uma discussão outra. Eu voltaria um pouco àquela questão sobre a inclusão. Eu acho que o Boaventura, eu gostaria de deixar essa frase, porque me parece que, entre os autores que eu conheço, é o que melhor traduz a contradição entre a igualdade e a diferença, que é um problema muito complicado, porque a gente defende o princípio da igualdade, porque todos somos iguais. Mas isso é um princípio formal, porque na prática não somos iguais. Na prática nós não somos iguais, somos diferentes, pensamos diferentes, temos condições diferentes, etc. Ele diz assim, num dos textos, as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais, quando a diferença os inferioriza. Quando a diferença ela é usada como critério para desigualdade. E o direito a ser diferentes, quando a igualdade os descaracteriza. Eu acho que esse é o problema de fundo. Ou seja, você querer colocar na mesma condição de igualdade o sujeito que não consegue caminhar, ele tem que andar numa cadeira de roda. Vamos fazer uma corrida agora, eu não corro mais, né? Mas os atletas que nem você, Eduardo, etc., né? Correndo, e vamos botar o sujeito que não consegue sequer caminhar. Como é que nós vamos colocar como mesmo ponto de partida? Não existe isso. Essa igualdade descaracteriza, ela discrimina. Isso vale para a questão de gênero, para a questão vamos usar aqui, entre aspas, racial, etc., econômica e social, etc. Então, eu acho que essa frase do Boaventura é a que melhor traduz, do meu ponto de vista, essa contradição entre igualdade e diferença. Perfeito. Eu quero cumprimentar aqui a Johnny Sete, parabenizando pelo debate, o Luan Peterson, a Viviane Prado traz uma pergunta para ti aqui, Telmo, que eu já vou deixar, o Ney vai me responder uma pergunta aqui, depois tu já vai responder a pergunta dela. Ela está dizendo o seguinte, considerando o exposto pelo professor Telmo, o senhor considera que a agência de fomento às pesquisas e acesso à pós-graduação tem caráter meritocrático? Responde depois do Ney, tá, Telmo? Nosso programa aqui, ele é interativo, tá, gente? Manda a pergunta que, se ela estiver dentro dos parâmetros da democracia e civilidade, ela vai ser feita mesmo e tu já responde depois, Telmo, essa pergunta. A Martinha está dizendo, o acesso aos bens culturais pertence à minoria. Como implementar meritocracia nesse sentido? A Liane está dizendo, um sujeito que pode se constituir a si mesmo como sujeito e que pudesse abrir mão da orientação, ajuda e influencia qualquer outro sujeito. Impensável. E a Kátia Fernandes nos cumprimentando. Ney, eu tenho uma pergunta para ti aqui, que também na tua fala anterior, tu me disse o seguinte, assim, que esse projeto da meritocracia vai ser implantado nas escolas. Mas eu quero te lembrar que a meritocracia ela não é, por exemplo, um projeto da escola cívico-militar, não é um projeto que nem das mães crecheiras, ele é algo bem mais subjetivo. Ela não vai ter uma lei sendo aprovada aqui no Legislativo dizendo amanhã tem meritocracia nas escolas. Ela se dá de uma outra forma, né? Bem mais subjetiva. Inclusive, nós temos muitos professores, colegas nossos da rede municipal, estadual e privada, que são a favor da ideia de meritocracia. Então, na tua concepção, como é que tu combate algo que é tão subjetivo? A tese que eu defendo, e já defendi antes nas entrelinhas, é que a diversidade pode nos dar a qualidade também, né?
Justamente quando você pensa cotas, né, professor Telmo, a aposta que a Unicamp e outras universidades fizeram era justamente acreditar que a diversidade, né, não a homogeneização, não o ranqueamento que pode nos dar a qualidade, justamente porque a diversidade melhora a qualidade, né? Não só a seleção, como muitos pensam. Então, eu penso que nós precisamos ter uma perspectiva inclusiva. Eu não disse, professor, que vai ter. Eu acho que a sociedade está em disputa, né? Nós estamos debatendo uma ideia em disputa, né? Que ela se afirme, ela não é por acaso, professor Telmo. Eu acho que ela vem numa forte onda de hedonismo, do culto ao individualismo, ela está dentro de um aspecto mais geral, mas sim, como dizia o filósofo Michel Sender, hoje no mundo há uma visão xenofóbica e pessoas públicas que estão odiando a democracia. Eu queria retomar isso como princípio lá do início que eu falava, né? Ou seja, quando o sistema está diante de explicações para incluir as pessoas, o sistema se organiza, os governos, as empresas, o sistema ideológico se organiza para dar explicação como culpabilizando os sujeitos pelo fracasso, pelo insucesso que tenham. Então, acho que é muito perigoso, neste momento histórico, né, conceber práticas tão individualistas e esquecendo do dever do Estado, que é garantir a todos e todas as condições para que a gente tenha vida digna, que a gente tenha direitos sociais, né, e que a gente, aí sim, com essas condições mais igualitárias, mais resolvidas, consiga galgar o seu espaço social, né? Então, acho que esse é o tema que nós estamos colocando, e eu queria dizer, por último, assim, que também a questão do trabalho, né? Acaba deteriorando muito essa ideia de dignidade do trabalho enquanto criador de vida. O trabalho não é só econômico, ele é cultural, é um modo de ganhar a vida, né? Portanto, quando se propõe no sistema educacional do ensino médio, sobretudo, projeto de vida, né? A ideia da cultura empreendedora solitária, isso é muito complexo, porque você não discute as políticas públicas junto. Você deixa isso na responsabilidade individual de cada pessoa. E tira o papel preponderante do Estado de fomentar essas políticas, né, Ney? Inclusive, assim, professor, para concluir, acho que nós, brasileiros, somos muito criativos, mas nós não temos a cultura justamente das iniciativas, né, empreendedoras, porque não é cultural e não é ensinado. Então, a gente é muito criativo, digamos assim, para empreender, mas a partir da necessidade, o que é diferente em outras situações em que você tem a cultura empreendedora como desafio, né? Perfeito. Não apenas como digamos assim, um problema da necessidade quando aperta o sapato, quando tem o desemprego, quando tem a dificuldade. Perfeito. Vamos lá, Telmo. A Viviane te fez uma provocação aqui. Quer que eu repita a pergunta? Retoma ali um pouquinho mais. Tá. Ela diz o seguinte, ó, considerando o exposto pelo professor Telmo, o senhor considera que a agência de fomento às pesquisas e acesso à pós-graduação tem caráter meritocrático? Em parte pode ser. É muito difícil falar sobre situações que são hipotéticas, né? Não são muito... Teria que pegar as situações reais. Mas vamos dizer assim, nós estamos vivendo um país hoje em que a pesquisa ela deixou de ser uma prioridade, um investimento nas novas gerações. Tanto que uma das primeiras medidas que o Temer, que a gente fala às vezes do Bolsonaro e esquece que o Temer foi o grande demolidor ali de políticas públicas, eu acho que ele abriu a porteira, depois ela continuou, o Ciência Sem Fronteira, que foi um programa reconhecido mundialmente como um dos programas mais interessantes, com todos os problemas que tem,
mas abriu possibilidade de pessoas saírem, para depois voltarem, trazendo experiência, conhecimento, investimento. Ciência é investimento. Vocês viram ontem, essa semana, ontem saiu, inclusive, informação que o CNPq tinha perdido um batalhão de informações porque não tinha backup. Hoje desmentiram, dizendo que não é verdade. Então, assim, o que é a ciência? O que é a pesquisa nesse país? Então, é muito complicado trabalhar nesse quadro aí. Ela está falando aqui da CAPES e do CNPq, é isso, né? Mas a CAPES e o CNPq estão dentro dessa política de cortar tudo. Eles estão cortando tudo. Estão reduzindo investimentos. Por exemplo, o programa do Parfor foi um programa muito interessante que formou centenas e centenas de professores Brasil afora, inclusive aqui a gente teve em Passo, na UPF, a gente teve experiência, eu fui professor do Parfor, formando professores, dando condições com bolsa para os professores que não tinham graduação poderem fazer graduação, que estavam atuando nas redes. Esse programa praticamente foi esfacelado. Então, assim, você vê um conjunto de ações. Então, é complicado. É possível, mas é bem complicado no contexto desse. Então, eu diria assim que, sem um investimento pesado na formação de professores, eu acho, inclusive, agora, a gente tem que cobrar isso dos gestores municipais. Eu lembro aí do tempo, uns 20, 25, a Rosimar, inclusive, está ali, ela pode dar o depoimento, o tempo do Júlio Teixeira ali e de outros prefeitos, que tinha... eles contribuíam com a formação dos professores que faziam graduação, faziam mestrado, doutorado, com pelo menos 50%. Eu acho que tem que fazer isso. Hoje tem iniciativas também aqui em Passo Fundo, e tem outros municípios que estão tomando iniciativa nesse sentido, que eu acho que tem que ser assim. Você não forma... É diferente do que você preparar um técnico que vai manipular um celular, por exemplo, que ele pode aprender isso em 3 semanas. Formar um professor, você não forma em 3 semanas. São processos lentos. Eu acho que essa lógica imediata, Eduardo, eu concluo com essa questão, essa questão imediata, que você tem que resolver tudo rápido, que você tem que fazer tudo apressadamente, quando se trata de formação de professores, não é assim que funciona. A propaganda de cursos à distância, elas fazem isso. Você pode fazer tudo muito rapidamente. Pode estudar, inclusive, se não quiser, nem pode nem estudar, mas eles deixam entender um pouco isso. Você estuda a hora que você pode. Ou seja, não é assim que se formam professores. Não é assim que se pensa um país. Isso me deixa muito triste. Eu já estou com passado 60 aí, fico muito triste porque eu acho que tudo aquilo que a gente batalhou para tentar conquistar parece que está sumindo no meio de todo esse mar de lama. E essa ideia da formação, o que será daqui a 20 anos, 15 anos, 10 anos? Já não temos professores em algumas áreas. Daí eles estão destruindo as áreas. Estão destruindo todas as experiências acumuladas pela humanidade, da área de física, na área de geografia, na área de química e outras áreas que vão indo. Já não se consegue mais formar turmas de professores de pedagogia, não se consegue formar turmas de outras áreas que são fundamentais. O que vai sobrar? E aí você implementa políticas que não implicam em formação, por exemplo, atrás das mães crecheiras. Multiplicaram vários espaços que eu conheço, andando um pouco pela cidade de Passo Fundo, que a gente vê coisas novas que surgiram nos últimos 2, 3 meses. Espaço que tem 10, 15, 20 crianças, estão aí 30 crianças. Em fundo de quintal. É literalmente em fundo de quintal, porque não são escolas de educação infantil, no sentido daquilo que a legislação exige. Inclusive... Que são estruturas adequadas, que são isso. Então, é isso. E nem professores precisam. Você pode pegar monitores, nada contra os monitores, que precisam também, evidentemente, sobreviver, mas quando você pensa um país com seriedade, você não pensa assim. Inclusive, esse projeto já apareceu aqui na Câmara de Vereadores. A Liane Quirino está dizendo o seguinte: casamento perfeito, meritocracia e Estado mínimo. A Juliana Venzon cumprimenta pelo excelente debate. O Edemar está dizendo a questão das privatizações tem esse caráter
de seleção, pois visam apenas lucro para as empresas. O lucro parece que é uma questão muito importante a ser trabalhada. O Júnior está dizendo, é preciso descortinar essa questão. Parabéns pelo profundo debate sobre o tema. A Aninha está dizendo o seguinte, não há interesse nenhum em dar continuidade aos estudos para os professores, cada vez mais precário e prostituída a nossa profissão. A sociedade nos julga, cobra. Vocês estão acompanhando essa mudança dos currículos do tal novo ensino médio. Olha, a gente tem reflexões aqui que caberiam mais uma live de tão importantes que e veja a qualidade dos nossos participantes, né? Todas as considerações são muito pertinentes aqui. Eu quero, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa live. Eu quero deixar aqui as palavras finais para o Ney e para o Telmo, né? Com mais ou menos com uma reflexão que eu pude perceber aqui do debate. Parece que a competição ela surge, inclusive nessa questão das agências de fomento. Podemos usar ali a questão na própria vaga do vestibular ou na vaga das escolas, num colégio Tiradentes. Essa competição surge quando o investimento é baixo nessas áreas e as vagas para o acesso a esses bens, eles ficam mais carentes. Não é isso, Ney? Me parece que é mais ou menos isso que nós podemos concluir. Ney, tuas considerações finais aí sobre essa questão. Então, eu queria dizer 2, 3 coisas a mais para dizer o seguinte, a gente não pode iludir os jovens, os nossos adolescentes, de que eles se salvam sozinhos, muito menos no Brasil, onde a desigualdade e o racismo estrutural matam sonhos e inviabilizam futuros da grande maioria. E a meritocracia, professor Telmo e professor Eduardo, ela gera pessoas mais egoístas, menos autocríticas e propensas a serem mais discriminatórias. Então, é parte das leituras, professor, que eu fiz para me preparar também para esse tema hoje, e eu queria, se me permitir, mais 2 minutos, 1 minuto, professor, dizer que eu tenho o Conto do Mundo, O Mundo de Eduardo Galeano, que fala da diversidade. Eu acho que é o nosso grande centro de debate e a função da escola é o reconhecimento da diversidade humana. E diz o conto seguinte, que um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. E de lá do alto viu o mundo e contou que somos um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com sua luz própria dentre todas as outras. Não há 2 fogueiras iguais. Há fogueiras grandes, fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Há gente de fogo sereno que nem percebe o vento. Gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Ou seja, somos todos e todas diferentes e precisamos o reconhecimento das nossas habilidades, das nossas dimensões próprias, e este é o papel da escola e da educação, né? Partir de cada estudante, de cada ser humano, para promover a potencialização daquilo que já está intrínseco, né, em cada ser, para que ele se realize como ser humano e que ele construa um futuro com felicidade, afinal de contas, para isso que a gente existe e para isso que a gente luta. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, nós do CMP, que agradecemos a tua generosidade em aceitar o convite, professor Ney. Telmo, tuas considerações finais. Pois então, eu acho que eu, em primeiro lugar, saudaria quem está acompanhando e levantando um conjunto de questões. Eu acho que as resistências, elas vão se construindo dessa forma. Resistência ao quê? A esse modelo que implanta a competição e a concorrência, traduzida no conceito de meritocracia, que ela é devastadora. Ela dilacera por dentro aquilo que é o que é a possibilidade de humano, tá? Ou, usando a Ana Arte, aquilo que seria fundamental da condição humana, que é a condição plural. Eu acho que o Ney chamou atenção muito disso. Então, parabenizar o trabalho. Eu penso que assim as questões que foram levantadas, elas vão suscitar um conjunto outro
de outras discussões múltiplas. Acho que tem pesquisa aí mostrando, inclusive os participantes estão levantando a questão, estão trazendo um pouco isso. O próprio ensino médio, uma reforma que foi feita de uma forma truculenta, em forma de medida provisória, que isso jamais acontece em qualquer lugar minimamente civilizado do mundo. Não se faz isso por medida provisória, se faz isso por discussões profundas, com projeto de Brasil, de país, de nação, etc. Então, eu acho que um conjunto de questões que vão surgindo um pouco a partir daí. O que sobra para nós? Eu penso assim, que é exatamente criar esses espaços, a gente se sentir fortalecido, porque temos ideias que vão se agregando com outras ideias, mesmo com diferenças, mas que têm perspectivas que são comuns e que vão abrindo, eu diria, fronteiras e possibilidades da gente poder pensar outras questões e outras possibilidades de sociedade, de vida em conjunto, de criar possibilidade para essas crianças. Eu fico apavorado quando vejo, eu tive agora em outro estado aqui do norte do Brasil, onde você vê assim crianças de 6 anos estão ali vendendo chup-chup e coisa parecida. Eles não estão na escola. A pandemia agrava e aprofunda essa situação? É evidente que sim. Então, assim, e isso tudo traduz um problema que é um problema estrutural brasileiro. Nós temos agora um aumento substancial, eu não sei em termos de números, de analfabetos, ou funcionais, ou analfabetos. Então, isso tudo a gente tem que colocar. E colocar com calma. Não podemos ficar fazendo aquilo que alguns fazem, que condenar o professor. Como se o professor não quisesse trabalhar, que é um discurso que virou moda, inclusive em Passo Fundo. Eu acho isso muito triste, né? É porque não entenderam o que é educar. Bota esse sujeito que ficam falando educar, trabalhar em condições precárias para ver o que é. Eu acho que é um pouco Perfeito. Isso. Parabéns, Eduardo, parabéns aos que estão nos acompanhando e levantando as questões, parabéns, Ney. Enfim, vamos em frente. Então, eu que agradeço também a tua generosidade em ter aceitado, né, o nosso convite para participar dessa live. Eu quero agradecer a todos aqui, né, que estão participando conosco. A Terezinha faz um comentário final: muito triste ver crianças nas sinaleiras. Thelmo, essa questão das crianças sinaleiras, tu vai aqui na esquina do Protásio, ali na Benjamin Constant com a Brasil, todo dia tu vai encontrar crianças, normalmente são crianças indígenas, que estão ali a pedir dinheiro, comida, enfim, estão nas sinaleiras aqui na nossa aldeia também. Eu quero agradecer a participação dos nossos colegas aqui da rede social, que sempre participam, sempre trazem questões provocativas. Agradeço a vocês três. Quero reforçar o convite para a semana que vem. Nós temos uma programação, que vai ser a reforma administrativa, um tema que vai afetar diretamente a todo servidor, seja o nível que for, mas eu deixo aberto aquele desafio que eu fiz no início do programa. Nós fomos desafiados essa semana a criar um debate com defensores da meritocracia. Como eu disse, eu não encontrei ninguém que se dispusesse a vir hoje. Então fica aberto, nos procure a rede social pessoal, a minha, do sindicato, e se propõe a fazer esse debate defendendo. Vamos procurar alguém que seja contrário e aí trazer para nós fazermos essa disputa de ideias, né? Uma disputa de uma maneira saudável, se é que podemos dizer assim. Então fica o desafio para que as pessoas possam também a gente poder ampliar esse debate. Agradeço a presença de todos e todas. Desejo aos professores da rede municipal, estadual e privada, estamos no recesso, acho que a maioria está, não sei se o estado está também, mas o município está, que um bom retorno agora em agosto e que podem contar sempre
com o CMP Sindicato, porque nós estamos sempre do lado do professor. Então, uma boa noite e uma boa semana a todos.